Estou aqui hoje com ela, cantora, dubladora, tradutora, produtora, multi-instrumentista, Débora Soraya Orenga. Tudo bem com você, Soraya? Tudo bom, e você, Renato? Multi-instrumentista, você forçou a barra, né? Imagina, imagina. Violão, guitarra, flauta transversal, que eu sei. Eu não toco nada, mas tudo bem, mas eu vou brincando um pouquinho, né, para aprender, tentar pelo menos. Legal, Soraya. Estou muito feliz hoje. Sabe que aqui no canal, apesar dos conteúdos serem assim, né, mais voltados para o canto, é a primeira entrevista que eu estou fazendo com uma cantora, né, cantora ou cantor, né, profissional da voz aqui. Então, estou muito feliz com isso. Feliz em você ser a primeira cantora que eu estou entrevistando aqui. E também feliz por ser a primeira entrevista com uma mulher do mundo da música. Eu me sinto extremamente honrada pelo convite e eu espero estar à altura. Imagina, que isso. Deixa eu te perguntar uma coisa, né? Tem aí uma história, uma trajetória já de bastante tempo e que você continua se aprimorando, continua estudando, aprendendo. Eu gostaria de saber o que te motiva até hoje de estar aí se aprimorando. Eu sou muito inquieta. Eu gosto de fazer coisas, eu gosto de aprender coisas diferentes. E acho que assim, a gente vai ficando mais velho, né? Ou mais jovem há mais tempo. E não pode parar, porque a vida continua, as coisas estão mudando muito, e se a gente não fizer parte dessa mudança, a gente fica estagnado, entendeu? Então, para mim, é super importante. Agora, só para você ter uma ideia, eu tô paquerando estudar a linguagem Java, sabe? Porque assim, eu adoro, assim, tem nada a ver com o meu trabalho e tem tudo a ver com ele também. Eu penso assim, puxa, podia eu ter um aplicativo assim, assim, assado, ou fazer determinada coisa e eu não consigo porque eu não entendo de programação. Comecei a assistir a umas aulas essa semana aqui e pirei. Tô apaixonada, entendeu? Então é isso, eu acho que não tem tempo, não tem época para você estudar. Estudar é uma coisa que me motiva, entendeu? A continuar fazendo coisas. Então, eu queria focar agora nesse comecinho aqui, nas perguntas, na época antes da Babi nascer, que eu sei que com certeza foi um marco gigantesco na sua vida Sim. e que tem um impacto na vida profissional, né, de todo mundo, principalmente da mãe, né? Mas eu queria perguntar no comecinho, como foi que você começou, como é que foi que você começou a cantar? Você sabe que eu fui num barzinho uma vez com uns amigos. Eu tinha 18 anos. Eu fui num barzinho com os amigos e tinha uma banda tocando lá. E o pessoal sabia, porque estava comigo, sabia que eu gostava de cantar. Eles ficavam, vai lá, canta uma música tal. E eu morrendo de vergonha falava, não, pelo amor de Deus, eu nunca tinha cantado em público assim, né? Aí o pessoal da banda acabou ouvindo, porque era um bar pequenininho, assim, uma coisa, né, bem tranquilinha tal. Eles ouviram, não, vem cá, vem cá, vem cá. Eu fui, acabei fazendo amizade com o pessoal. E aí a cantora, depois de um tempo, ela teve um problema nas pregas vocais e ela precisou fazer uma cirurgia. E falou, pô, você não quer ficar aqui no meu lugar enquanto eu me recupero, tal, que ela ia ter que ficar um mês parada, tal. E eu topei. E comecei a cantar assim, entendeu? Por uma brincadeira. E aí você vai conhecendo gente, né? Essa época, inclusive foi a época que eu conheci o Brotinho. Olha só, É, com a formação da minha primeira banda, assim, né? O Giba, que toca com ele até hoje e tal, né? Ele Giba tocava, Sam? ele tocava, né, com essa banda. E Essa banda que você foi assistir a primeira vez com 18 anos tinha o Giba Sam e tinha o Brotinho também? não, o Brotinho não tocava ainda, ou pelo menos não tocava lá. Eu não lembro se ele já tocava, se ele já era baixista ou se ele estava começando também. Mas o Giba era o guitarrista da banda. Uhum. E aí eu acabei começando por uma brincadeira, assim, sabe? Nem. E aí você começa a conhecer gente, conheci um outro guitarrista que me convidou, a gente foi fazer um trabalho, a gente fazia só rock nacional, foi super legal. Foram Uhum. assim, a banda era a banda Ferro Velho, porque o equipamento era uma belezinha, né?
E aí a gente começou, a gente montou esse repertório e tal, e fazia muita Rita Lee, Terço, Raul Seixas, sabe? Só rock nacional. E foi Que super legal. legal. E aí é isso, né? Uma coisa vai levando a outra, você vai fazendo um monte de coisas e a vida vai levando, né? Não, e aí depois disso, assim, isso foi em 85, 86. E aí, eu trabalhava numa empresa, eu era coordenadora administrativa de uma multinacional, entendeu? E Uau! acabei saindo de lá e assim, eu estava recém-casada, então eu não conseguia arrumar trabalho, né? Porque era isso, né? Acabou de casar, vai ter filho, tal. E estava super difícil de eu me recolocar. E aí o Líbero, que era meu marido na época, falou: pô, por que você não começa a levar material para estúdio? Então, assim, eu fazia à noite, foi mais ou menos a época que eu comecei com comitatos também. Por que você não vai para estúdio, leva material? E eu comecei a levar. E antes de você entrar, desculpa te interromper, antes de você entrar no papo do estúdio e a gente falar um pouco do Comitados também, eu queria te perguntar, que eu acho que tem mais a ver com esse comecinho, com a minha curiosidade. Eu sei que a sua mãe também é muito musical. Eu imagino que ela deva ter tido aí um papel aí importante, uma influência. Eu queria que você comentasse um pouquinho. Super. Minha mãe sempre adorou cantar. Quando ela era menina, ela cantava com um grupo, ensaiava com o pessoal. Ela morou no Rio Grande do Sul e tinha um grupo super conhecido lá chamado Conjunto Farroupilha, que tinha umas músicas bem regionais, assim. E aí, quando eles foram começar a fazer show, meu avô não deixou ela fazer os shows porque tinha que viajar, ficar longe. Naquela época era um escândalo isso, né? Uhum. Mas eu lembro assim de eu pequenininha, minha mãe colocava o LP, né? E a gente ficava ouvindo. Eu sabia de cor todas as músicas. E ela sempre gostou muito de ópera, então a gente sempre ouviu muita ópera em casa. Eu tenho dois irmãos que cantam, o meu irmão mais velho e um que é do primeiro casamento da minha mãe e um irmão um pouco mais novo que é do terceiro casamento do meu pai. É assim, a família é grande, confusa. Mas os dois são cantores líricos. São os irmãos que eu conheço, né? O Robson você conhece. Conheço. O Robson você conhece. Ele Eu conheço o seu outro irmão também. O Tona também você conhece, mas não, Conheço. mas o Tona é meu irmão de pai e mãe. O Robson é irmão por parte de mãe e esse outro irmão é por parte de pai, entendeu? A gente Entendi. é uma família confusa. Mas assim, é uma coisa que, né, vai parece que passando, né, para a família, tal. Eu tenho assim primos que cantam, tias que cantam. Então a música sempre foi uma coisa super presente. Agora minha mãe foi minha grande influência assim para começar a cantar. Ela é gaúcha? Não, né? Não é gaúcha, mas ela morou um tempo lá. Ah, tá. Então tá bom. E aí você estava falando, né, de você preparar, que o livro falou de você preparar um material para estúdio, levar material nos estúdios. E eu lembro de você comentar para mim uma vez até da música que você gravou, que tinha um agudo, que te rendeu muitos trabalhos. Qual que era a música mesmo? Aqui eu levei para fazer a minha demo, né, para os Isso. estúdios, é aquela: será que ainda não é claro tudo que eu preciso ser? Como vou a gaivota, quero ser como vento ser. Era mais ou menos. Ah, legal. E aí foi nessa época, foi nos anos 80. Foi, anos 80. E aí, assim, foi super legal porque eu comecei a levar nos estúdios e aí, pouco tempo depois eu comecei a ser chamada para gravar. E assim, foi muito legal porque eu gravei muito jingle. Aí dos jingles eu passei para trilha de desenho animado. Naquela época eu já gravava bastante coisa, gravei tudo do começo do Pokémon, Bete Atômica, abertura de animes, tipo a Sakura Card Captors, como é que é o outro? Esqueci.
Sailor Moon também, um monte de coisas de abertura e desenhos, né? Tipo Caiu, a abertura do Caiu sou eu que canto, né? Com voz assim, tentando uma voz de menininho e tal. E é legal porque o estúdio te traz muita versatilidade, né? Uhum. Ele tira uma coisa que é uma coisa assim que eu sinto falta até hoje, que é de um repertório, por exemplo, que eu não tenho, né? Você me perguntar que tipo de música você gosta, eu não sei, eu gosto de tudo, entendeu? Porque eu tô acostumada a cantar de tudo. Uhum. É, Mas ele te dá uma versatilidade incrível, assim. E foi nessa mesma época, então, que eu comecei com o Comitatus, né? E enquanto eu estava trabalhando com eles, eu recebi um convite. Mas como é que você caiu no Comitatus? Como é que... Eu cantava com um grupo de New Age, chamado PRK30. E dois dos meninos que trabalhavam, que tocavam na banda, o baixista e o guitarrista, eles eram alunos do Oswald. E Ah, aí o Eugênio foi lá assistir junto. Eu não sei, acho que foi com seu pai que ele foi assistir. Não lembro se foi com o Paulo Marcos ou se foi com o Beto. E uhum. aí eles me convidaram para cantar no Comitatus. Olha, assim, já de... Na noite que eles me viram lá, depois que a gente tocou tal, eles me convidaram. E aí eu achei super legal, né? Você tinha quantos anos? Eu tinha 22, 23 anos, mais ou menos. Olha só. Era novinha. Ah, que Faz pouco legal. tempo, pouco tempo. E aí você ficou quanto tempo Com o Comitatus eu fiquei 4 anos e meio. E aí eu recebi o convite. Eu fui gravar um dia num estúdio com duas cantoras que eu não conhecia. Me chamaram lá para um trabalho, eu fui fazer e fiquei conhecendo a Maria e a Wanda. Maria e Wanda, duas grandes cantoras, né? Aprendi muito com elas. E aí a gente gravou uma semana depois, a Maria me ligou que ela estava pensando em dar um tempo. Ela trabalhava, ela fazia vocal para o Fábio Júnior. E ela estava pensando em dar um tempo e perguntou se eu não queria substituí-la. Então é engraçado, né? Minha vida começa assim, sempre com um monte de substituições, né? Cantar em bar começou substituindo uma pessoa, fazer show começou substituindo uma pessoa também. E aí eu fui. Meu primeiro trabalho como backing foi com o Fábio Júnior, né? E assim, eu fiquei, sei lá, acho que uns 3, 4 anos com ele. É, Aquela coisa, você ficava 6 meses, ele trocava a banda, ele gostava de diversificar, e aí ele chamava um outro pessoal, depois ele chamava a banda antiga de novo, e aí nessa brincadeira eu fiquei acho que uns 2, 3 anos, não foi 3, 4 não, uns 2, 3 anos. E nessa época, a banda quem era? Nessa época, o Duda Neves na bateria, Olha só. Uriel no teclado, o Leandro no baixo, se eu não me engano, o Elias na guitarra. Quem mais? Nossa, eu sou ruim. E a Wanda no vocal, né? Me perdoe quem eu esqueci, mas eu tenho uma memória péssima. Mas essa formação ia mudando, assim, então eu trabalhei assim, com o Pedro Ivo, com o Álvaro Gonçalves, depois, né, em outras formações. É que assim, nesse período eu trabalhei com tantas formações lá que eu já não lembro mais. O Bruno Cardoso no piano, sabe? É só Uhum. assim, só fera. Eu ficava pensando, gente, o que que eu caí de paraquedas, né? O que que eu tô fazendo Ah, aqui? tá. Não, porque era só um monte de fera. E eu, assim, pra mim, eu tava começando, era uma novidade, né? Então Uhum. eu ficava meio intimidada, assim, com as coisas, né? É, eu acho que teve uma época que o Maguinho, eu não lembro se o Maguinho tocou, mas eu acho que o Maguinho também, uma época foi batera lá, Uhum. antes dele ir pro Chitão, né? Aham. Que é assim, são muitos anos, né? Então lembrar de todo. Não, imagina. Mas aí você saiu do Fábio. Ah, antes de você sair do Fábio, me conta que eu não me lembro mais a história do Brigadu. Ah, o Brigadu! Eu acho que tem a ver. Ai, agora eu esqueci como é o nome.
não é uma religião, né? Tem a ver com Gadu, né? Oh, meu Deus, esqueci o nome agora, Renato, não vou lembrar. Nossa, não lembro. Você me contou uma vez, eu achei que era. Não, pois é que tem o nome, eu lembro qual é a história. Pera aí, eu vou até dar uma pesquisada aqui. Ah, tem a ver com a maçonaria. Ah, Mas eu não sei se isso é uma coisa que pode ser publicada, né? vamos nos perseguir depois. Então, eu não sei como é, mas me falaram uma vez que tinha a ver com isso. Eu não sei se tem, né? Mas me falaram que tem alguma coisa com o Gadu, sei lá. Tá. Eu acho que é isso. Legal. E aí até você ser mãe, você passou por quais artistas aí também? Passei. Aí eu fiz João Mineiro e Marciano. Eu fiz 2 shows com o Beto Barbosa, fiz 2 shows com o Manolo Otero, também substituindo pessoas, né? Substituindo cantoras. Depois eu fui lá para o Zezé, fiquei um tempo lá com ele, saí, fui para o Leandro e Leonardo, trabalhei 1 ano com o Leandro e Leonardo, e aí eu voltei para o Zezé e fiquei 10 anos lá. Aí foi quando eu engravidei da Babi, eu trabalhei até... Ela tinha quase 2 aninhos quando eu parei, né? Mas era uma tortura ficar longe da minha filha, né? Eu amava o que eu fazia, mas ficar longe dela era bem doído. E aí eu parei. Foi no Zezé que você tocou com o Faísca ou foi no... Foi no Zezé. Leonardo? Foi no Zezé que eu conheci. Ele foi também, eu acho que ele foi substituir um guitarrista, acho que era o polaco. Eu não lembro o que foi que aconteceu, mas o Faísca foi um tempo lá e assim, divertidíssimo. A gente chorava de rir com ele o tempo todo. Puta, né, um figura, um cara super legal. Foi muito, muito divertido, assim. Ah, que legal. E você aí, né, ficou grávida? Aí eu engravidei, a Babi nasceu, eu continuei fazendo show até ela fazer quase 2 aninhos. A Babi nasceu que ano? Em 2000. Aí até finalzinho de 2001 eu parei de viajar. E como é que foi conciliar essa agenda de cantora e mãe nesses primeiros anos? Que eu imagino que vocês viajavam muito, né? A gente viajava muito, mas assim, o Zezé e o Luciano foram muito parceiros, porque depois que a Babi nasceu, eles sabiam, né? Eu comentava, meu, eu tô mal de estar longe da minha filha, tal. Então, muitas vezes a banda sai antes para viajar, antes do que o artista, né? Então a gente sai, sei lá, numa quinta-feira à noite e eles saem só na sexta-feira, 1 hora da tarde. Quando acontecia esse tipo de coisa, eles me davam carona no jatinho para eu poder ficar mais uma noite com ela, porque às vezes a gente ia de ônibus e eles tinham compromissos aqui, gravações, programas de TV, de rádio para fazer, e a banda ia antes, e eles iam de jatinho depois. E aí eles me davam carona para eu poder ficar um pouco mais com ela, e às vezes na volta também. Acabava o show, às vezes a banda ia voltar só no dia seguinte, por conta de avião, de não sei o quê, e eles voltavam direto do show, e aí eles me ofereciam carona também. Então foi assim, o que deu um alívio, né? Mas era muito ruim, ruim. Era muito bom porque eu gostava, mas era muito difícil ficar longe dela. Que às vezes acontecia assim, eu viajava pelo menos de quinta a domingo, entendeu? Então toda semana, com um bebê, ficar longe, né, de quinta a domingo, é duro. Mas você pegou uma licença no começo, sei lá, 6 meses, 4 meses, alguma coisa? Eles me deram uma licença, eles me pagaram todos os shows que eles fizeram enquanto eu estava de licença. Eles foram super parceiros, assim, eu não tenho nada para falar, entendeu? Assim, eles foram muito legais. Nesse tempo que você pegava carona de jatinho, muito chique, a relação de vocês, você acha que aproximou mais? Era uma relação de amizade também ou era uma coisa profissional só? Tinha uma coisa profissional, né, que era mais forte, eu diria, porque
querendo ou não, eles eram meus patrões, né? Mas Uhum. tinha um carinho também, porque, né, assim, essa coisa, pô, não, só vem com a gente, sabe? Vamos lá, você fica mais um tempo com a Babi, né? Então tinha uma coisa de amizade. Não era assim, aquela amizade de você frequentar a casa e tal, mas tinha um carinho, tinha um respeito, era bem bacana. Eu lembro também que você comentou comigo uma vez que você levou o Marcelo numa viagem, num ônibus, alguma coisa. E eu imagino também por você ser, né, mulher, bonita no meio aí de, né, a equipe toda e músicos, a maioria homem, rolava ciúmes assim, com certeza, imagino. Mas conta aí pra gente como é que foi que você acabou colocando ele no ônibus. A gente se conheceu, ele ficava inseguro, assim, porque eu viajava muito, aquele bando de homens, assim, eram 3 vocalistas e mais 4 bailarinas. O resto era só homem, era uma equipe de mais de 60 pessoas, né? Uhum. Então, às vezes ele ficava, não, pô, mas sabe? Eu falava, não, vamos comigo, vamos lá, pra você conhecer o pessoal e pra você ver como é o esquema, pra você ver. E aí, ele foi, teve um trecho que ele fez no ônibus com a gente, mas eram cidades, eram assim, os últimos shows do ano, era coisa pertinho de São Paulo, tal. E a gente acabou indo de carro. Acho que nessa viagem, a gente foi de carro, não foi de ônibus, não. Ele foi de ônibus uma outra vez. E aí, ele sentiu como era o babado, né? Porque assim, a gente dormia picado, não tem essa de você dormir uma noite inteira, né? Porque você chega na cidade, você vai lá passar o som, aí você volta, toma um banho, come alguma coisa, vai lá fazer o show, espera horas até começar, porque aí tem entrevista, tem o prefeito que vai, tem não sei quem, recebe artista, e a banda ficava esperando. Uhum. Aí acabava o show, às vezes a gente precisava esperar o pessoal desmontar o equipamento, as coisas para entrar no ônibus para ir embora. E a gente, mesmo estando de carro, a gente tinha que chegar junto com a banda, né? Aí Uhum. chega lá já de madrugada e aí tem que acordar cedo para ir para não sei onde, para fazer não sei o quê, entendeu? Então era sempre. E aí ele sacou, ele foi em 2 shows, assim, 2 cidades, e aí ele falou: não, de fato, não dá tempo de fazer nada errado. Eu falei, pois é, pra você ver. Pô, aqui, ó, esse esquema todo ótimo pra voz também, né? Dormir picado. Nossa, é assim, aqui na época, eu sempre fiz aula de canto, né? Sempre fiz aula de técnica, tal. Aliás, com você, inclusive, né? As aulas maravilhosas, essa coisa de voz de peito que eu ainda preciso retomar, ainda vou chegar lá. Mas eu sempre fiz muita técnica. Eu tive pólipo Sim. nas pregas vocais por 2 vezes, por conta de refluxo e por conta dessa coisa de não dormir. E a gente cantava muito. Quando eu não estava cantando no show, eu estava gravando. Quando estava gravando, eu estava ensaiando. Quando não estava ensaiando, eu estava fazendo locução. Então, era o tempo todo usando a voz, né? E aí, eu tive pólipo 2 vezes. E e aí, fono, aquela coisa, tratamento, não sei o quê, e eu aprendi a jamais entrar no palco ou entrar num estúdio sem aquecer a voz, jamais sair, terminar um show e não desaquecer, entendeu? Então, isso era uma coisa que fazia parte da minha rotina, né? E que me Legal. ajudou muito, porque eu conheço muita gente que detonou a voz, né? Uhum. Por conta de não E, tratar. Ah, nossa, a lista é com certeza muito grande mesmo, né? Eu queria te perguntar também, nessas turnês, viagens aí de ônibus e tudo mais, você perdeu datas importantes, ocasiões importantes que você. Então, assim, eu digo isso, né? Também, depois que virei pai, né? Você começa a falar, ai, puta, esse show, ai, até lá, não sei o que. Eu sei que muda bem, né? E aí eu perguntei isso pro Alex Fornari também, que tá com o Zezé até hoje. E aí, pensando alguma coisa assim, né? Aniversário de filho, alguma coisa assim. E a lista dele foi bem além disso da minha expectativa, bem mais triste, né? Então, não para deixar triste o tom do papo, mas Não, eu perdi muitas datas importantes, mas eu não perdi nenhum aniversário da Babi. ah, que legal.
Mas perdi, sim, aniversário da mãe, dos irmãos, casamentos dos meus primos, né? Meus primos todos casaram, foi na época assim que todo mundo começou a casar, e eu nunca tava, né? Eu nunca participava das reuniões de família, eu nunca participava de nada, porque eu viajava direto, né? Viajava muito, eu fiz muito show, era muito show, entendeu? A gente fazia 25 shows às vezes por mês, né? E na época que tinha show político era pior ainda, porque às vezes a gente fazia 2 shows no mesmo dia, entendeu? Assim, em lugares diferentes, fazia um show, entrava no ônibus, viajava, dava uma retocada na maquiagem, já entrava no palco para fazer de novo outro show, entendeu? Era bem. Então, você perde, perde muita coisa. Mas nunca perdi assim. Natal, eu nunca fiz show em Natal, não na cidade de Natal, né? No Natal. Mas por sorte, por acaso, ou porque foi uma coisa que Por Você- acaso, é porque era uma época que eles tiravam férias, entendeu? Então, Natal, Ano Novo, essas coisas eu nunca perdi. Mas perdi Dia das Mães, perdi aniversário da minha mãe, dos meus irmãos, né? Então, mas assim, era aquela coisa, todo mundo conhecia a minha rotina, né? Então, e assim, eu também não posso dizer que, fiquei super triste e tal. Eu sentia, Uhum. né? Mas nada que uma visita depois não resolvesse e tal, né? Porque eu acho que se tivesse sido, assim, aniversário da Babi, eu ia morrer, né? Mas alguma coisa tipo assim, a primeira palavra, andou. Primeiro, Isso eu ou não sei o perdi. que, esse tipo de Eu coisa. perdi. Eu não vi a Babi sentando pela primeira vez sozinha, engatinha. Assim, ela engatinhou pouquíssimo, porque ela não gostava de sujar as mãozinhas, mas eu perdi isso. A primeira papinha, sabe? Assim, eu dei a Uhum. primeira sopinha, mas eu não dei a primeira papinha. Então, Uhum. eu ia fazendo coisas que eu conseguia segurar, por exemplo, a gente teve uma turnê pelo Nordeste uma vez, e eu ia ficar uns 25 dias fora de São Paulo. Eu estava desesperada, mas aí tinha uma brecha de 4 dias, eu falei, putz, comprei passagem, eu falei, eu vou para São Paulo e vou ficar esses 4 dias em São Paulo. A banda ia ficar lá. Aí a gente chegou, acho que em Fortaleza, para fazer um show no sábado, era sábado e domingo o show em Fortaleza. E aí eles falaram, não, a gente resolveu fechar porque deu um público muito grande e eles fecharam mais 2 dias. Então eu teria só 2 dias, entendeu? E não daria tempo por conta de, enfim. E aí o Marcelo acabou indo para lá com a Babi, ele levou a Babi com a babá nesses dias, porque eu ia ficar na mesma cidade, no mesmo hotel. Ele foi para lá para a gente poder ficar junto, para eu poder ver a Babi. E nesse lugar, eu falava para ele ia sempre para São Sebastião, né? Eu falava, não deixa ela pôr o pé na areia, porque eu quero que ela coloque o pé na areia comigo. E aí, nessa cidade, eu levei ela pra praia e pus ela com o pezinho assim na areia, né? E ela detestou. Ela detestou, ela ficava levantando os pezinhos assim, detestou. Mas tudo bem, faz parte. E só deixa eu aproveitar um gancho aqui que você falou também que você era muito nova e com esses músicos com toda essa bagagem, né? Já estavam aí há tanto tempo já nesse circuito. Você sentiu em algum momento assim algum tipo de preconceito por você ser cantora e não instrumentista, né? Com essa coisa de tem que se estudar, não sei quantos anos de harmonia, de técnica, enfim, conta aí pra mim. Eu senti assim, se bem que assim, também tem uma coisa que era minha, né? Eu talvez me incomodasse muito com isso também. Que hoje em dia eu vejo que não faz muita diferença. Faz, mas eu acho que não faz muita diferença porque hoje eu aprendi um pouco mais, né, dessa coisa de teoria, de harmonia e tal, e vejo que eu me virei muito bem, né, nesse tempo todo. Com a prática eu me virei bem. Tinha um preconceito, não era um preconceito, não era isso, mas eu sentia alguma coisa assim, sabe? Os canários chegaram, vamos lá fazer tal coisa, sabe? Uhum. E teve proposta também de um artista que queria pagar menos pro vocal do que pra banda. E aí eu recusei, eu falei, não, ou eu vou pelo mesmo cachê ou eu não vou.
porque eu tô colocando o mesmo tempo à disposição, eu tô trabalhando do mesmo jeito, Uhum. e aí eu não fui. Mas, sabe, assim, acontece. Pode falar quem era o... Ai, meu Deus, será que eu falo? Ah, foi com o Fábio Júnior isso. Ele Uhum. queria pagar, mas assim, não foi ele que me fez a proposta. Quem fez a proposta foi o produtor, né? E aí Uhum. a gente não sabe, eu não posso afirmar que ele tenha feito isso, entendeu? Ou se foi o Não, pessoal que trabalhava com o ele, tempo, né? né? Provavelmente ele também, se foi, também já mudou de... Exatamente. Então, assim, é só porque foi um fato, isso aconteceu, entendeu? E não diminuiu em nada a relação profissional, porque depois de um tempo eu fui chamada de novo, eu fui trabalhar com ele de novo, ganhando o mesmo que os músicos ganhavam, né? Então não foi assim nenhum grande estresse, mas eu acho que, em geral, eu acho que os cantores, assim, as cantoras são um pouco assim desdenhados, entendeu? Por músicos, né? Assim, os que se consideram muito, não, mas cara. Por outro lado, também conheço músicos maravilhosos e que assim que pagam um pau, entendeu? Pô, Uhum. mas você é cantora, entendeu? Eu queria eu saber fazer o que você faz, entendeu? Uhum. Então tem as duas coisas. Eu acho que como em toda profissão, entendeu? Você vai achar gente que te coloca para baixo e gente que te coloca para cima, né? Uhum. Acho que Legal. depende de como você lida. E nesse tempo todo aí, né, não só da estrada, mas do mundo da música, você sentiu algum tipo de assédio por ser mulher? Não. Não, Não? nunca. Nunca senti isso, assim. Uhum. É, assim, o tempo todo que eu fiz show, eu estava casada. Primeiro com o Líbero e depois com o Marcelo. E, gente, ó, já tô separada, tá bom? O Marcelo tá super feliz, casado de novo. É só porque faz parte da história, né? Mas, e assim, eu sempre fui super respeitada, né? Eu sempre me dei bem com todo mundo, assim, com os músicos, com o pessoal da técnica, né? Tem uns Uhum. músicos que, assim, acham que o pessoal é da técnica e aí levantam o nariz e tal, não se misturam muito. Eu saía para comer pizza com eles, a gente estava sempre junto, conversando tal. Então, eu nunca tive, muito pelo contrário. Eu acho que se tivesse vivido uma situação assim, é, quer dizer, na verdade aconteceu uma vez. Eu teria, assim, se tivesse acontecido com mais frequência, eles teriam me defendido, sabe? Teriam, de alguma forma, me ajudado. Então, nunca senti isso, não. Tá. E qual foi essa vez aí que você... Essa vez foi. Comecei, né? A gente estava saindo de um show político em Belo Horizonte. E show político é uma loucura, né? Porque é uma galera gigantesca, o público é gigante. E aí, para a gente sair do palco para ir para o ônibus, eles criaram um cordão de seguranças, assim, sabe? Para os músicos poderem sair de lá. E nessa época eu treinava, né, karatê. E Uhum. aí a gente tava saindo assim, e de vez em quando acontecia que você tá andando, aí vem um guitarrista, um baixista atrás de você e encosta o instrumento em você, né? Acontece. E aí aconteceu isso, encostaram em mim. Mas eu falei, putz, não tá aparecendo um instrumento. Aí quando eu virei para trás, tinha um cara me passando a mão, para ser bem, né, clara. Um cara da banda, não? Não, 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 cara do público, porque estava acabando o cordão de isolamento que eles tinham feito com seguranças e o cara se enfiou ali no meio. E aí eu virei e dei Deu bati uma nele. latigueira nele lá. Eu dei, exatamente. E aí depois, assim, eu não sabia se eu ficava mal por ter feito isso, ao mesmo tempo, é, assim, eu fui agressiva, mas também sofri uma agressão, entendeu? E Com assim, certeza. na hora os seguranças já pegaram o cara, já tiraram de lá e tal. Então, foi a única vez que aconteceu, mas, né, assim, Uhum. não Ah, tinha poderia nada a ser em ver, não qualquer tinha nada a lugar, em ver com o qualquer pessoal da banda. profissão. Nada a ver com o pessoal da banda. Legal, senhor. E, bom,
você que já provou a sua competência em lugares diferentes, tantas vezes. Eu lembro que uma vez você comentou comigo que você ficou com um certo bloqueio de palco, foi alguma coisa assim, não? Não foi um bloqueio de palco, não, foi um bloqueio de canto mesmo, sabe? Canto. Eu fiquei 10 anos sem cantar. Quando eu saí da banda do Zezé, eu fui fazer faculdade de letras e depois eu montei, quando eu me formei, a gente montou uma livraria, uma Nobel, no shopping, e eu fui me afastando, assim, cada vez mais. Era uma coisa assim, eu não conseguia cantar Nana Neném para minha filha, tanto que não fui eu que ensinei a Babi a cantar. Quem ensinou a Babi a cantar foi minha mãe. Minha mãe que ficava lá com ela, com aquelas mesmas músicas que ela me ensinava quando eu era pequenininha, né? Uhum. Ela ensinou a Babi a cantar. Olha. Eu tinha assim. Sei lá, as pessoas me chamavam para gravar e eu ficava brava, sabe? Em vez de eu ficar feliz, porque antes eu ficava super feliz, tal, mas não sei, tive esse bloqueio. E aí, aos poucos, mas é difícil, né? Porque a música não sai da gente, né? Uhum. E aí, assim, o tempo todo me rondando tal, e começaram a me chamar para umas gravações de novo, para umas coisinhas. Eu fui aceitando uma coisinha aqui, outra coisinha ali, fui voltando para o mercado, uma coisa meio quase sem querer, entendeu? Mas As canjas com comitatos eu lembro que você sempre fazia, né? Você o sempre cantava Comitados eu nesse sempre período. fazia, mas eu confesso para você que, por exemplo, nos 30 anos do Comitados, no show de 30 anos do Comitados, eu estava nervosíssima, entendeu? Porque fazia um tempo que eu não cantava e eu achava que eu não ia dar conta, sabe, que eu não ia conseguir. Uhum. Quando começaram a me chamar para gravar, eu achava que, sabe, puta, eu não tenho mais, eu não consigo mais, não alcanço mais. E aí, assim, para minha surpresa, essa coisa foi se intensificando e eu resolvi, né, me abrir um pouco aí para isso, né? Uhum. Me permitir fazer isso. E, na verdade, eu acho que as aulas com você me ajudaram muito. Entendeu? Que me botaram no palco de novo. Você lembra, né? Eu fazia aula de violão, mas eu nunca cantava. Eu sempre falava para Babi cantar, né? É verdade. Lembra? Assim, Lembro. cantava uma coisinha ou outra, mas assim, para cantar com alguém, para fazer alguma coisa com alguém, mas eu mesma, assim, era difícil para mim. Não é que eu não quisesse, não é que, estrela, não quer, não quer cantar lá, não é isso. Eu não conseguia, era assim, era difícil para mim, era pesado para mim, entendeu? Uhum. E aí, no final das contas, o fato de eu ter, né, voltado aos poucos, assim, aí eu recebi o convite da Mônica, né, minha amiga Mônica Toniolo, me chamou para fazer junto com ela a direção vocal de desenho. Tipo Alvin e os Esquilos, Tartarugas Ninja, Swan Princess, Paddington, enfim, um monte de outros aí. Agora a gente está fazendo Smurfs também. Que legal. É, ela me chamou e aí eu me vi obrigada a sentar e assim fazer pré-produção, tirar todas as vozes e tal, porque Alvin é um trabalho muito, muito trabalhoso. Eu lembro que você me mostrou uma vez um monte de canais, de um monte de vozes. Músicas que tem assim 32 canais, 16 vozes, né? Tudo dobrado, tal. Uhum. Então, e a gente leva tudo pronto para o estúdio. Quando eu comecei a fazer isso, especificamente isso, eu comecei a sacar que eu tinha, sim, condições de fazer a coisa de novo, entendeu? Porque aí eu Uhum. voltei a estudar, quer dizer, eu já tinha voltado a estudar com você, aí eu voltei a praticar, né? Uhum. E, e desenho é isso, ele te dá muitas opções. Então, assim, tem música, tem uma música do Paddington, por exemplo, que eu faço a voz da avó, que é uma velhinha, faço a voz de uma mulher que é na faixa dos 30 anos, assim, que é mãe de um menino, e faço a voz da netinha, entendeu? E aí eu fui percebendo que, assim, o recurso estava todo em mim. Era uma Uhum. questão de eu me permitir usar esses recursos, entendeu?
Então é legal, porque eu descobri assim que eu com a idade eu ganhei um grave ótimo que eu não tinha, mas eu não perdi meus agudos, Uhum. né? Eu acho que por conta disso, de muita prática, de, né, muito empenho. E eu ia agora justamente perguntar dos seus projetos atuais, né? Que, que é isso que você está falando, né? Do... Então, agora eu tô assim, eu montei esse estúdio aqui em casa, Uhum. muito antes da pandemia, muito antes não, mas antes da pandemia, porque justamente para poder fazer essa pré-produção do Alvin, tudo. E aí eu fui sacando que tinha outras demandas, entendeu? Aí eu fui preparando o estúdio, porque ele não era preparado para voz, eu preparei ele todo para voz, comprei um microfone bacana, uma placa bacana, um computador bacana. E aí Uhum. começou a pintar, por exemplo, essa semana eu fiz 2 locuções. Aqui em casa eu gravo, fui fazer curso de Pro Tools, aprendi a mexer no Pro Tools, eu já tinha uma noção, mas Uhum. eu quis me aprofundar. Aí eu fiz o curso do Pro Tools. No meio da pandemia, teve um trabalho do Alvin que a gente fez, que não estava rolando gravação presencial, né? Então, Uhum. eu e a Mônica gravamos todos os vocais aqui no meu estúdio. Eu levei tudo num HD externo para lá depois, para só colocar a voz dos solistas, né? Porque aí é só o técnico, o solista, e a gente ficava ali para dirigir, né? Sem Uhum. contato e tudo mais. Mas aí entendeu, percebi que tem outras possibilidades. Essa semana eu fiz também a pré-produção de um trabalho que eu não posso falar, porque tem uma confidencialidade aí, mas Uhum. assim, com um vocal super trabalhado. Eu gravei todas as vozes e mandei para o cara, ele mixou tudo, ficou super legal. Então, E a pessoa que quiser te encontrar, ou empresa, né? Para te contratar, a gente pode pôr o link aqui embaixo? pode pôr o link aí embaixo, @Soraya Orenga no Instagram. No Facebook Uhum. eu não lembro agora, mas eu te passo depois. Bom, E pelo celular, né? Legal, legal. O celular acho que é melhor a gente não pôr aqui, viu? Legal. E ó, é, nesse tempo todo aí que você trabalhou com tanta gente tão legal, faltou alguém que você gostaria de ter trabalhado? Alguém que. Ah, eu queria muito ter trabalhado com a Rita Lee. Queria muito, muito ter trabalhado com ela. Sabe? Porque eu cantava todas as músicas, né? Na época dos Mutantes. uhum. Nossa, o meu repertório era gigante, né? De músicas da Rita, assim. E ela é uma figuraça, né? Então, eu gostaria muito de ter trabalhado com ela. Agora, tem uma coisa, né? Eu trabalhei muito, assim, tirando o Fábio, né? O resto foi tudo a turma dos sertanejos, né? E aí Uhum. também tem um pessoal que torce o nariz para isso, entendeu? Ai, Uhum. mas você trabalha com sertanejo? Ai, meu Deus, ai, que coisa ruim e tal. Gente, eu amava. E não é dizer assim que eu sou apaixonada por música sertaneja. Eu aprendi a gostar, é claro, porque eu ficava ouvindo isso o tempo todo, cantando isso o tempo todo. Uhum. Mas era principalmente porque eu estava ali exercendo a minha profissão e fazendo o que eu mais gosto de fazer, que é fazer vocal. Entendeu? Uhum. Então era Legal. assim, um grande prazer, né? Ah, legal. E o seu disco? Me conta do seu disco. Você gravou fora, não gravou fora um disco? Eu gravei um demo em Los Angeles em 85. Eu gravei um demo lá, foram 6 músicas. Eu ainda devo ter algum perdido aqui em casa. Mas ó, peraí, 85? 90? 95, Ah, tá. 85 não, 95 eu gravei. Eu fui para Los Angeles porque eu tenho uma amiga que mora lá e ela dividia o apartamento com o Djalma Lima, que é um super guitarrista. Não sei se você Aham. conhece ele, mas ele é feríssima. E ele estava fazendo o EMI lá, né, o Musicians Institute. Uhum. E ele, é, eu mandei todo o material. O Líbero tinha um congresso da empresa dele lá. E eu acabei indo porque
Para a gente sairia, né, barato, porque a empresa estava pagando a passagem dele, eu podia ficar na casa da minha amiga, e o aluguel do estúdio lá era muito mais barato do que no Brasil, muito mais barato. Uhum. E aí o Djalma, então, fez todos os arranjos para mim, o Geisan Varni gravou um baixo, um baixista maravilhoso, os outros músicos vão me perdoar, mas eu agora não lembro de cabeça os nomes, mas depois eu mando para você. Então era muito mais barato gravar lá, entendeu? A hora de estúdio aqui era caríssima e eu gravei dentro do EMAI. E eu lembro assim que o equipamento que tinha lá, nem o Mosh tinha aqui no Brasil ainda, entendeu? Era uma escola, é o estúdio de uma escola, mas assim, super de ponta e tal. Eu acho que o grande pecado desse trabalho que eu fiz é que eu era muito inexperiente. Eu não era inexperiente como cantora, mas eu era inexperiente com a coisa da divulgação, com a mixagem. Eu nunca tinha participado de uma mixagem na vida, então eu achava tudo lindo, entendeu? Eu achava tudo bacana. Aí depois, quando eu vim ouvir, eu falei, putz, eu teria feito tudo diferente, né? Acho que é assim, a gente nunca está satisfeito, né, muito com o que faz. Aham. Mas foi, assim, muito legal para mim, né? Muito legal poder falar que eu gravei uma demo em Los Angeles, Claro, poxa, que legal. Bom, obrigado só pelo papo. Eu queria perguntar para você da Babi agora, que ela participou de tantas maneiras aqui. Como é que tá a Babi hoje aí? A Tá Babi cantando, tá conta pra gente. cantando, tá tocando super bem, tá toda hora empenhada, né, em alguma coisa. Ela pôs voz uma música que ela quis gravar a capela, que tem Uhum. um vocal maravilhoso. Ela fez o solo e agora ela foi viajar com o pai dela, mas quando ela voltar a gente vai gravar, ela vai gravar as outras vozes e tal. Então é super legal, porque a gente tem um estúdio aqui, vira e mexe. Ai, mãe, vamos gravar tal música? Aí a gente pede para alguém fazer um violão, fazer alguma coisa, e aí eu gravo aqui, a gente faz uma mixagenzinha assim e ela posta, né? Mas Aham. ela tá assim, cantando muito, tá, sabe, muito legal assim. É uma delícia de ouvir, né, a voz dela, do quanto ela tá amadurecendo profissionalmente, né? É muito bacana. Ela tá com 21 agora? Ela tá com 21, Renato. A sua tá com 4, a minha tá com 21. Que legal. Pô, brigadão mesmo por você ter topado, participar. Curti muitíssimo, saudade de você. Ah, eu também, de você, da Marida pequenininha, da Isis, quero dar beijo nessa fofura. Não aguento ver aquele olho dela, aquela carinha de sapeca, toda, né, fazendo aula de yoga, fala. É muito bom. Uma figura, uma figura. Espero que, bom, acho que já estamos aí, já mais pro final dessa época louca aí de pandemia. Espero que em breve a gente consiga se encontrar. Sim, eu também. Legal, sou brigadão, viu? Eu que agradeço, Renato, foi um grande prazer, viu? Muito prazer. Valeu, beijos! Beijo, beijo em todos.